E vamos falar agora sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal 14.133 de 2021, conhecido como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A licitação nada é mais do que um processo de administração pública que visa a contratação de um serviço ou produto. Este produto decide em sua conclusão qual empresa escalará para a prestação do serviço ou produto solicitado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Mayra Coutinho Ferreira Giroto. Ela é agente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom dia, Mayra, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Quero agradecer o convite e vamos conversar um pouquinho aí sobre a nova lei. Nós que agradecemos o convite, por ter aceito o nosso convite. Quais são as mudanças na lei federal que trará ao processo de licitação? Olha, a gente pode apontar, é lógico que a lei ela é bastante extensa e ela traz muitas mudanças, muitas novidades, mas a gente pode apontar como principais mudanças, né, a alteração nas modalidades licitatórias. A gente não tem mais a figura do convite, nem da tomada de preços. E, por outro lado, a gente tem a nova modalidade, né, do diálogo competitivo e também a possibilidade de credenciamento nas hipóteses em que em que a competição se mostra inviável. Então, a alteração nas modalidades licitatórias é uma inovação importante, é uma novidade em relação à legislação que vai ser revogada. É bom lembrar que a Lei 8666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC continuam vigentes por mais 2 anos a partir da publicação da Lei 14.133, que é a nova lei. Então, a gente vai ter os dois regimes funcionando ao mesmo tempo durante 2 anos, para que a administração tenha tempo de se adaptar ao novo regramento. Após esses 2 anos, permanecem vigentes apenas os regramentos anteriores com relação aos contratos que ainda estiverem vigentes e tenham sido firmados com base na lei anterior. Outra novidade importantíssima que a nova lei traz é com relação ao perfil dos funcionários públicos que trabalham nos processos licitatórios, no acompanhamento contratual. Por quê? Porque a lei exige agora a segregação de funções. Então, esses funcionários, aquele antigo modelo, né, que permitia, por falta de vedação expressa, que um mesmo funcionário, por exemplo, participasse da fase preparatória da licitação, da fase de licitação, elaboração de edital e depois também do acompanhamento contratual, essa possibilidade que antes era relativamente aberta, ela deixa de existir. Então, a nova lei, ela exige que todas essas fases sejam executadas por pessoas diferentes, né, com segregação de funções. E aí, ela exige também que a administração pública saiba identificar as competências dos seus funcionários, de modo a colocar as pessoas certas na posição certa desse processo e, por conta da nova lei exigir a formação na área, né, formação específica, capacitação técnica dessas pessoas, é que a gente tem uma grande novidade, porque a lei anterior não trazia restrições, né, requisitos com relação a quais funcionários públicos podiam atuar nesses processos. Então, agora a gente tem uma exigência de requisitos com relação a eles e uma separação de funções. Essa é uma novidade importante também. E, além disso, a gente tem também o acréscimo nos limites de dispensa de licitação por valor, que é uma novidade aí, que é a primeira que o pessoal está aparentemente ansioso em aplicar, né? Que é a possibilidade de se contratar sem um processo competitivo, sem qualquer modalidade licitatória, por um valor superior ao que antes a Lei 8666 previa, né? Então, isso traz uma certa flexibilidade para o administrador público, principalmente no momento em que as coisas têm que ser adquiridas com uma certa pressa, né? Com certa urgência, sem toda aquela fase de planejamento, de competição que a lei exige para o rito normal.
Então, essas eu acho que são as 3 principais inovações, né? As modalidades licitatórias, a questão da equipe, né? Dos funcionários públicos que trabalham nesse processo todo, desde a preparação do contrato até o seu final, recebimento do objeto, e a possibilidade, né? Na verdade, a atualização dos valores de contratação direta, que é a dispensa de licitação por valor. Agora, você tocou em pontos importantíssimos. Eu gostaria de saber, dentro das modalidades, né, de licitação, o que muda nessa nova lei? Então, a gente tem o pregão e a concorrência nos moldes parecidos, mas com alguns detalhes diferentes dos moldes anteriores, né? Mas no rito ordinário, a inversão de fases para todas as modalidades. Então, primeiro há o julgamento das propostas e depois a fase de habilitação. Antes dessa inversão de fases, ela era válida somente para o pregão e agora passou a ser a regra geral, né, da inversão de fases. O pregão e a concorrência são nossos velhos conhecidos, né? O convite, que era muito utilizado, principalmente em prefeituras pequenas, deixou de existir, a tomada de preço também, que tinham limites de valores relativamente baixos, né? E entrou aí a novidade, que é o diálogo competitivo. Essa é a grande novidade com relação às modalidades licitatórias. Como funciona o diálogo competitivo? A administração, ela faz um pré-cadastro, né, das empresas do ramo de atividade daquela contratação que precisa ser feita, serviço, fornecimento, obras, né? Por quê? Porque a administração, a princípio, não consegue delinear o objeto, as especificações técnicas, né, do objeto que precisa ser adquirido. Ou porque ele tem uma inovação muito grande com relação aos objetos comuns que a administração está acostumada a contratar, ou porque existe um objeto parecido, porém ele necessita de ser adaptado para a realidade daquele órgão contratante. Então, a administração pública, ela faz um pré-cadastro dos possíveis fornecedores, convida eles para esse diálogo, e há essa fase em que a administração ela interage, né, com os possíveis fornecedores e eles a ajudam a desenvolver a melhor solução para aquela demanda, né? Como é que seriam as especificações técnicas, as características do objeto e do contrato para atender aquela necessidade da administração. A partir desse diálogo, a administração e os fornecedores juntos, eles chegam numa definição de um objeto, né? A administração, ela escolhe a solução que eles propuseram, né? Esses fornecedores, as adaptações que eles propuseram, a descrição, e aí sim a administração faz um edital e a gente parte para a fase competitiva, que esses fornecedores que participaram do diálogo, eles participam da fase competitiva, ofertando aí formalmente as suas propostas para que a melhor seja eleita pela administração e o contrato seja assinado. Então, essa novidade é bem interessante, ela soluciona problemas como o da falta de planejamento, né, com falhas do planejamento, porque a administração geralmente não, né, é comum acontecer de o objeto ser específico ou não ter funcionários da área o suficiente para elaborar um projeto básico, um termo de referência com as características necessárias e suficientes para descrever aquele objeto, aquela solução pretendida pela administração, e aí, por falhas no projeto, às vezes o contrato tinha problemas na hora de ser executado, né? Então, o projeto foi mal elaborado por próprio desconhecimento mesmo técnico do assunto. Então, o diálogo competitivo, ele vem solucionar esses problemas e evitar que os contratos tenham, né, interrupções ou até prejuízo ao erário, porque a solução, a parte técnica, foi desenvolvida por especialistas da área, que são as próprias empresas que fornecem, né? Então, o diálogo competitivo é a grande novidade aí, é uma novidade bastante positiva, que vai ajudar muito o avanço, né, da satisfação dos usuários e do sucesso das contratações públicas. Agora, outro aspecto, né, que você abordou, né, nessa mudança, né, é a questão da qualificação dos funcionários e a mudança, né, que um funcionário, por exemplo, para a gente explicar para o nosso telespectador, ele não vai poder participar de todo o processo, né? O processo terá que ser fracionado, dividido e tudo mais. Eu pergunto duas coisas para você.
Como municípios pequenos que não têm aí um grande número de servidores para fazer o processo, vão poder se adequar, e também alguns funcionários que por muitos anos exerceram a função e não têm a devida qualificação. Como é que fica a partir de agora? Isso. Bom, a primeira solução que de imediato a gente consegue vislumbrar é que a administração promova a capacitação dos servidores, certo? Porque a própria lei dá como alternativa, né? Se o servidor não tem atribuições formalmente, as atribuições do cargo dele formalmente não são compatíveis com as funções licitatórias ou de acompanhamento contratual, ou mesmo de planejamento, ou se o servidor não tem formação acadêmica na área, a terceira alternativa que a lei dá é que a própria administração promova a capacitação desses servidores. Então, a gente tem aí também uma exigência para que os órgãos de controle externo atuem nas escolas de conta, né, nas escolas de governo, e ofereçam cursos de capacitação. E o mercado, né, a iniciativa privada, tem também muitas opções de cursos de capacitação para esses servidores. Então, no caso da administração querer e deve, né, acho que é muito positivo, é muito produtivo que a administração aproveite esses funcionários que já têm tanta experiência, né, que tem uma bagagem aí de anos trabalhando com licitações, aproveite esses funcionários e capacite esses funcionários, permita que eles façam os cursos, tanto das escolas de contas, quanto os cursos oferecidos pela iniciativa privada, para que eles preencham esse requisito e tenham essa capacitação, né, esse certificado, e possam continuar atuando na área, né? A gestão por competências que a lei fala é exatamente isso. Então, eu seleciono os funcionários que têm o perfil para aquela função. E, evidentemente, vão ser os que já exercem essas funções, e aí promovo a capacitação deles para que eles se adequem à nova lei e continuem exercendo essas funções. A questão só é que, como agora há a exigência de segregação de funções, eu vou ter que selecionar, né, o administrador, o gestor público vai ter que selecionar, nessa análise das competências do seu quadro funcional, selecionar o melhor funcionário para cada uma das posições nesse processo. Então, um que é melhor para atuar no processo licitatório, outro que é melhor para atuar na fase de execução e acompanhamento contratual. E aí, promover a capacitação de acordo com essa escolha previamente feita, promover a capacitação para que eles comecem aí de pronto a já atuar trabalhando com a nova lei. Mayra, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Foi muito bom a gente falar dessa lei e esclarecer o nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Falamos aí da nova lei de licitações que deve entrar em vigor ainda este ano.